Ela, aleluia. Fala assim para ela: meu irmão, você está sentado ao lado de alguém muito amado por Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho o privilégio hoje, nesse dia tão especial, dia 25 de dezembro, é um dia onde o mundo para celebrar o nascimento de Cristo. Amém, irmãos? Não sei se você percebe, mas o aniversariante do dia resolveu nos dar o presente que é Ele próprio. Amém? Isso é motivo de alegria demais. E eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra com você hoje. E eu peço para você, como o aniversariante está aqui, amém? Quantos creem que Jesus está aqui? Amém, irmãos? Eu peço a você de presente a sua atenção e o seu coração. Quantos me dá? Amém? Aleluia. Vamos orar pela palavra do Senhor, amém? Invocar a presença dEle mais uma vez, pedir a Ele por graça, revelação, que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui. Ó Deus, essa data tão especial, ó Deus, esse Natal do qual celebramos o teu nascimento. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de termos essa revelação, de hoje sermos chamados filhos de Deus. Ó Deus, então eu te peço, abra os nossos olhos ainda mais para essa verdade. Abra os nossos olhos ainda mais para essa revelação, Senhor, de quem nós somos, do principal sentido do Natal, dos sinais do Natal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Antes da gente prosseguir na palavra, deixa eu te fazer um convite especial. Eu sei que passou aqui já no Videira News, mas a próxima semana nós teremos aqui o nosso culto da virada, amém? Espero que você já possa estar aí se programando para estar aqui, Eu desde 2012, na virada do ano de 2012 para 2013, todos os anos foi aqui com os irmãos da igreja. Irmãos, olha, é diferente, é muito precioso estar na virada do ano, ajoelhado, colocando os primeiros minutos do ano diante do Senhor, dando a primeira oferta ao Senhor. O primeiro dinheiro que você gasta no ano é hoje. Você tem o privilégio de dizer: não, eu não gasto, eu oferto ao Senhor, eu dou uma oferta de gratidão ao Senhor, uma oferta das primícias ao Senhor. Amém, irmãos? Então se programa para estar aqui conosco, você, sua família, convida os irmãos da sua célula também, que vai ser uma grande bênção. Amém? Porém, eu quero compartilhar com você hoje a respeito dos sinais do Natal. Amém? E é interessante que todas as vezes, quando pensamos no Natal, devemos nos lembrar: um sinal vindo da parte de Deus, um sinal vindo da parte do céu. E que sinal é esse, pastor? É o sinal do versículo mais conhecido de toda a palavra de Deus, que é João 3,16, onde diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, esse é o principal sinal do Natal. É o sinal do qual Deus te amou de tal maneira, te amou, sabe qual? De tamanha expressão, que Ele resolveu se dar por você. Ele resolveu um dia nascer de uma virgem, aonde que desse nascimento dessa criança viria a ser o Salvador do mundo, que é Jesus. Porém, você sabe, o Senhor Jesus, Ele conhece cada dor do seu coração. Ele conhece cada decepção sua, Ele conhece cada sofrimento, cada ansiedade, e de jeito maneira era a intenção de Deus que o ser humano sofresse. E porque o ser humano sofre por causa da consequência da queda do homem, do pecado, Ele se importa com a sua criação, Ele se importa com o homem. É interessante que, quando eu estava estudando a palavra, eu me lembrei do cego Bartimeu, que era um cego, do qual eu estava mendigando na saída da cidade, e ele ouve um barulho de uma grande multidão, e deve ter se perguntado: olha, que zoada é essa? E alguém deve ter dito para ele: não, é Jesus que está passando aqui. E uma grande multidão o segue. E aí, esse Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que a multidão começou a repreender para que se calasse, mas esse cego passou a clamar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, a palavra de Deus diz que parou Jesus. Esse é um sinal do Natal também. Parou Jesus. Você sabe, dia 25 de dezembro,
a data que se celebra o nascimento de Cristo, foi o dia que o céu parou e o Pai resolveu consertar o defeito da terra. Parou Deus e mandou seu Filho para a terra. Para quê? Para que fosse a minha salvação e a sua salvação. Como pode dizer graças a Deus nessa manhã? Amém, irmãos? Eu não sei se você percebe, mas isso é muito amor por mim e pela sua vida. E lá em João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do diabo, causar danos às semelhanças de Deus. E quantos aqui são imagens e semelhanças de Deus? Então o propósito do diabo na minha e na sua vida é querer nos roubar, é querer nos destruir e é querer nos matar. Mas o versículo não para aí, o versículo continua: eu vim para que tenham vida, e não apenas tenham vida, mas tenham vida em abundância. É o desejo de Deus, meus irmãos, sabe? Nos conceder vida e vida em abundância. E vida em abundância. É o desejo de Deus, sabe? Nos conceder vida e vida em abundância. Nós ainda vivemos em um mundo caído. Deus nunca planejou que sofrêssemos com os tsunamis, furacões, epidemias. Não, esse nunca foi o desejo de Deus. Ele nunca desejou que houvesse doenças. Quando Adão foi criado e colocado no jardim, no paraíso, onde havia ali, nenhuma dessas calamidades, o desejo de Deus era que Adão vivesse uma vida plena. O desejo de Deus era que Adão desfrutasse de uma vida abençoada. O desejo de Deus era que Adão desfrutasse de uma vida no descanso. Quando Deus também resolveu nos projetar, quando Deus, idealizou com o nosso nascimento, quando Deus, nos colocou no ventre da nossa mãe para a gente vir a esse mundo com um propósito, Deus também desejava isso. Eu e você tivéssemos uma vida abençoada. Eu e você tivéssemos uma vida na plenitude. Eu e você tivéssemos uma vida debaixo do descanso da graça de Deus. Mas porém, eu e você conhecemos a história. Adão pecou. Adão e sua esposa pecou. E porque eles pecaram, o que foi que aconteceu? Entrou o pecado em toda a raça humana por meio de Adão. E é interessante porque certamente você conhece a história, ele tentou a mulher e eles caíram no pecado. De um casal, o pecado se espalhou para toda a humanidade. E por isso, Deus odeia o pecado, mas ama o homem. Uma maneira de te explicar melhor isso aqui é da seguinte maneira. Vamos imaginar uma mulher casada, mas com câncer. O esposo dessa mulher ama a mulher, mas ele odeia o câncer que ela carrega. E quanto mais esse homem ama a mulher, mas ele faz o quê? Mas odeia o câncer que ela carrega, o câncer que a destrói. Da mesma maneira é Deus. Deus, ele ama a sua criação. Deus, ele ama o homem. Mas você sabe, ele odeia o pecado que o homem carrega. Ele odeia o pecado que o homem um dia pecou, que o homem que um dia cometeu. Então, irmãos, o sinal do Natal é uma expressão de Deus querendo consertar o problema do homem. É atraindo o homem de volta para Deus. A solução de Deus foi o Natal. O Pai enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós na cruz. Na cruz, Deus separou você do seu pecado. No Velho Testamento, se você pecasse, você deveria levar um cordeiro ao templo. Esse cordeiro deveria ser sem defeito para tipificar o Salvador, que viria sem pecado. Você deveria impor as mãos sobre esse cordeiro, os seus pecados passariam para aquele cordeiro, e aquele cordeiro iria morrer, iria ser sacrificado, e você seria perdoado. E aí, desse jeito, o cordeiro era morto e você era perdoado dos seus pecados. No dia que João Batista viu Jesus, o que foi que ele clamou diante do Rio Jordão? Quando ele viu Jesus, lá em João capítulo 1, verso 29, vai dizer isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todas as vezes no Antigo Testamento, quando alguém colocava a mão sobre um cordeiro, estava tipificando o cordeiro genuíno que viria a morrer pelo pecado de toda a humanidade. Amém, irmãos? Você sabe, eu sou muito grato por esse plano perfeito de Deus. Eu separei, colocou aqui, Júlio? Eu separei duas fotos aí, Mauro,
só não vai errar a sequência, porque acaba, irmão, sabe que esse sinal, sabe, de tamanha expressão de amor de Deus ao mundo, eu sou muito grato, porque se não fosse o nascimento de Cristo, eu sei onde é que eu estaria. Eu estaria perdido no mundo das trevas, no mundo da escuridão, mas graças a Deus pela obra redentora de Cristo Jesus naquela cruz, amém, irmãos? Volta aí nessa não, volta a outra lá. E esse aqui era eu, né? No caso aí, deixa eu ver, da esquerda para a direita, o que está sentado. Olha o meu AC, como eu era antes de Cristo. Aí você sabe, o espírito do Natal, o dia quando o menino nasceu, para dar a vida e resgate por todo pecador, houve uma transformação. Coloca outra foto, o servo. Aí o que acontece? Eu pude desfrutar de vida, de transformação. E sabe, irmãos, todas as vezes, né, acaba que eu resolvi passar, porque ontem eu estava mexendo nas minhas coisas, eu achei essa foto. E aí toda vez quando eu olho essa foto, me lembra algo também. Isso que nós fazemos aqui nessa obra vale a pena, meus irmãos. Né? Não sei se você percebe, o mundo para no dia 25 para celebrar o nascimento de Cristo. Nós paramos todos os dias para celebrar a sua morte e a sua ressurreição. É isso que nós pregamos todos os dias nas nossas células, amém, irmãos? É isso que você vem aqui todo domingo ouvir isso. Ouvir de uma mensagem de um Deus que se fez homem, morreu numa cruz para nos trazer vida e vida em abundância. Então, se Cristo não tivesse vindo, Deus poderia ter continuado dizendo que amava o homem. Mas, você sabe, Deus apenas não amou ao homem. Deus provou que amava o homem. E a maneira dele provar foi nos dando a oportunidade, por meio da fé em Cristo, de eu e você desfrutar de uma nova novidade de vida. Amém? Amém, irmãos? Por isso que, eu não sei se você percebe, mas quanto mais meditamos, sabe, na obra de Cristo, quanto mais meditamos, sabe, naquilo que o Pai fez, meu irmão, muito mais aumenta o nosso amor por Ele, amém? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, amém, irmãos? Hoje, quando eu e você colocamos a nossa confiança em Cristo, a troca do Calvário se consuma em nossa vida. Ele levou todos os nossos pecados para que eu e você recebêssemos a justiça dEle, ao ponto que quando Ele olha para a minha vida, para a sua vida, Ele não enxerga mais pecado, Ele não enxerga mais falha, Ele enxerga Cristo Jesus, Ele enxerga o sangue do Cordeiro que nos lavou e nos purificou. Isso é maravilhoso. Por isso que, sabe, eu amo muito, sabe, a vida da nossa igreja. Irmãos, eu e você somos muito privilegiados de ser quem somos e congregar onde nós congregamos, amém? Porque aqui, desde cedo, a gente aprende do seguinte: olha, você pecou, não faz feito Adão, se esconde. Se pecou, vai para frente do espelho e fala: está alguém aí que é aceito por Deus, está alguém aí que é amado por Deus. Então, meus irmãos, desde cedo aqui na vida da nossa igreja, os que vão chegando vão aprendendo, independente das suas escolhas, independente do seu pecado, Deus te ama ao máximo e Ele já provou que te ama. E quando você tem revelação desse amor, você não vai mais viver pecando. Você vai entender o seguinte: olha, Ele me amou tanto, Ele me amou tanto, e Ele continua me amando, mesmo sabendo que eu errei, mesmo sabendo que eu erro, e mesmo sabendo que eu ainda vou errar. Não tem como, eu vou viver um propósito, eu vou viver para agradar o coração do Pai, eu vou viver em função de edificar a sua igreja e servir ao corpo de Cristo na terra. Mas, porém, eu irei continuar errando. Inevitavelmente pecamos todos os dias, mas mesmo por meio do pecado, quando Ele olha para mim, Ele não enxerga mais o pecado, Ele enxerga a justiça de Cristo que foi consumada na minha vida. Quantos aqui são justiça de Cristo na terra? Meus irmãos, você percebe que é muita graça? Não é pelo que nós fazemos, não é por aquilo que nós viemos a fazer, mas é porque Ele resolveu nos amar e se entregar por nós. Ou seja, houve uma troca no Calvário, houve uma troca. Ele levou as nossas falhas para nos dar as virtudes dEle. Ele nos levou os nossos pecados para nos fazer justiça dEle na terra, ao ponto que quando o mundo olha para mim e para você, como fala lá em Coríntios, vai nos dizer que nós somos a carta escrita de Deus ao mundo, ao ponto que quando Deus olha para mim e para você, as pessoas podem dizer: vai ali um servo de Deus, vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus, vai ali alguém que é consagrado ao Senhor, que vive um propósito. Erra, tem conta para pagar, mas meu irmão, somos o pedaço do céu na terra, amém, irmãos? Somos o pedaço do céu na terra. Isso deixa o diabo endemoniado, porque era tudo que ele queria ser. Mas, meu irmão, eu e você, sem ter feito nada, apenas crido em Cristo,
somos mais que abençoados. Temos vida e vida em abundância, amém? Não tem como não falar isso e não ficar alegre. É interessante que ao receber essa justiça, somos feitos justos aos olhos de Deus e, portanto, aptos a receber todas as suas bênçãos, nesse mundo e no futuro, estar com Ele pela eternidade. Você pode estar seguro, meu irmão, de que receberá todas as bênçãos de Deus, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. E é essa graça de Deus, é o seu favor imerecido sobre nós. Podemos esperar receber as bênçãos que não merecemos. Amém, irmãos? Semana passada, não sei se foi retrasado, o pastor Roberto estava falando um versículo que ele gosta muito, que em algum momento ele já confessou que vai se tornar um livro, que é: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Alguém aqui fez algum esforço para receber a Cristo? Não, foi por meio da fé, não foi? Então, pois é assim que devemos andar todos os dias. Andar todos os dias. Como, pastor? Só crendo. Só crendo. Mas, pastor, tudo me indica que a situação está desfavorável. Mas, pois é, meu irmão, é igual aquela canção. Quando tudo diz que não, algo dentro de você que te encoraja a prosseguir, que te encoraja a você continuar caminhando por fé, caminhando, que sabe que por mais que o choro possa durar uma noite, a alegria vai raiar pela manhã. Por mais que você está saindo, semeando, chorando, mas vai chegar um momento que você vai voltar colhendo com júbilo, com um sorriso no rosto, amém? Oh, irmãos, é muita graça. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, enfatizar aqui 2 sinais do Natal. E o primeiro dele é o sinal da manjedoura. Fala assim, sinal da manjedoura. Durante a noite, é engraçado que a gente ainda agora estava assistindo, nesse episódio aqui. Havia pastores guardando seus rebanhos de ataques de lobos e outros predadores. Subitamente a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E é interessante que aonde a glória do Senhor, as trevas vão embora, amém? É igual você pode ver ainda agora aqui. A primeira foto estava o quê? Arrodeado de trevas, tinha uma nuvem negra ali. Mas a glória do Senhor um dia, em maio de 2012, brilhou, raiou ao meu coração e produziu o quê? Luz. E eu pude ver, esse mundo sem Deus vai me levar à morte, vai me levar a uma destruição. Eu resolvi caminhar com Deus. E porque eu resolvi caminhar com Deus e continuar simplesmente crendo, as coisas vão acontecendo na nossa vida. Amém? E aí, então o anjo do Senhor apareceu e lhes disse esta palavra que está lá em Lucas capítulo 2, verso 10 ao 12. Lucas capítulo 2, verso 10 ao 12. E diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Fala assim, e isto vos servirá de sinal. Amém. Encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. Então qual era o sinal? Onde a criança estaria envolta de faixas e deitada numa manjedoura. O anjo anunciou o nascimento do Salvador. Não de um juiz ou de um ditador ou de alguém que viria fazer igual a Moisés, que viria dar uma nova lei, que era por meio dessa lei que alguém iria ser salvo. Não. O anjo simplesmente falou, um Salvador não nos ensina, o anjo simplesmente falou que iria ser encontrado por volta de uma faixa, deitado numa manjedoura. E um Salvador, ele não nos ensina como ser salvo. Um Salvador, ele vem e nos resgata, ele vem e nos salva. Alguns pensam que ele apenas nos salva do inferno, mas isso é um engano, meu irmão. Todos os dias o Senhor provoca a salvação em nossas vidas. Todos os dias o Senhor vem nos salva da enfermidade, nos salva de acidente, nos salva de depressão, nos salva de ansiedade, nos salva de miséria, nos salva de escassez. Todos os dias o Senhor provoca a salvação em nossas vidas, amém? O Senhor é salvação para toda a nossa existência. E Ele trabalha nos salvando constantemente. Ele nos salva da enfermidade, da pobreza, de um casamento ruim, do lamaçal do pecado. Não precisamos de um livro de instruções, regras e leis. Precisamos de um Salvador. E esse Salvador tem nome. Esse Salvador é o Senhor Jesus, amém? Não precisamos de mais moralismo para nos salvar.
nenhum de nós pode ser bom o suficiente para merecer as bênçãos de Deus. Estávamos afundados rumo ao inferno, e Ele simplesmente veio lá e estendeu a sua mão e nos resgatou. Então, ou seja, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso resgatador. Não precisamos fazer coisa algumas, apenas consentir em ser salvo. A única coisa que Deus não pode fazer é forçar o homem a ser salvo. Tudo que Deus precisava fazer, meus irmãos, Ele já fez. Toda obra já foi feita. No final de tudo, naquela cruz, o Senhor falou: está consumado. Está consumado. E por que está consumado? Porque tudo que dependia dele, Ele já fez. Agora é questão do pecador reconhecer: eu necessito de um Salvador. Isso é maravilhoso, sabe por quê, meus irmãos? Aqueles que reconhecem que necessitam de um Salvador, ele tem uma postura humilde, ele tem uma postura de quebrantamento, ele reconhece: eu preciso de ajuda. E o que é que a palavra de Deus fala a respeito do humilde? Que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Então, quando você reconhece que necessita de um Salvador, o que é que está acontecendo na sua vida? O Senhor está te dando graça. O Senhor está te dando graça. Por isso que quando você olha ali no final do mês e que o seu saldo bancário não está sendo compatível com o que você tem que pagar, reconheça: eu necessito de Cristo. Aí o que é que acontece? Você está reconhecendo: eu necessito. Você está tendo uma postura humilde. Aí o que é que vai acontecer? O Senhor Jesus vai te dar graça. O Senhor Jesus vai te suprir naquilo que você precisa. Por isso, irmão, ainda agora o Marcos André estava brincando, né? Os irmãos estão na corte. 2023 é o ano da casa cheia, é o ano do casamento, amém, obreiro? E aí o que acontece? Reconheça que você precisa de graça, e o Senhor vai dar graça e vai quitar tudo aquilo que precisa ser quitado, amém? Você sabe, irmãos, é interessante que o anjo disse que os pastores encontrariam uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Uma manjedoura, né, é o que chamamos hoje de coxo ou de cocheira. Eu tive o privilégio, né, de ser criado no interior, onde hoje nós temos uma videira ali em Vitória de Santo Antão, e lá tem muita criação de gado. E nessas criações de gado, né, havia as colcheiras, né, que é onde o boi chegava para comer o capim depositado ali. E aquilo, né, o ponto que eu vi aquilo, né, hoje eu compreendo, né, o que é uma cocheira, e isso foi impregnado uma visão, e foi impregnado uma imagem diante de mim, que agora quando eu percebo, né, a respeito de manjedoura, eu sei onde é que Jesus estava deitado, eu sei onde que Jesus estava envolto de uma faixa e deitado numa manjedoura. Então, ou seja, Jesus estava numa colcheira. E aí o que é que acontece? Mas um anjo apareceu para esses pastores e falou: olha, vocês vão encontrar a criança em volta de uma faixa, deitado em uma manjedoura, em volta e deitado em uma colcheira. Mas você sabe, existia centenas de colcheiras, existia centenas de manjedouras, mas o anjo simplesmente só falou que ele seria achado numa manjedoura, não disse qual seria. Um lugar onde o Senhor, né, simplesmente o anjo não tinha falado onde o menino seria, em qual colcheira seria depositado. Ele simplesmente falou: o menino está em volta de uma faixa e será achado, depositado em uma manjedoura. E é interessante porque o Senhor nasceu para ser o alimento para um rebanho, né? O Senhor nasceu para ser o alimento de um rebanho. Ele é o pão que desceu do céu. Nenhuma outra instrução foi dada pelos anjos. No entanto, os pastores saíram e foram diretamente ao lugar onde o Senhor havia nascido. Havia centenas ou milhares de manjedouras em Belém, mas parece que os pastores sabiam exatamente de qual manjedoura o anjo tinha falado. Como eles soubessem qual era a manjedoura, para compreendermos isso, precisamos ir até a profecia do profeta Miqueias, onde havia profetizado 700 anos antes, que diz lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Isso, 5:2. MK. Aleluia, olha só. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém, como muitos já conhecem,
significa casa do pão, e Efrata significa frutificação. Naquela cidade, o verdadeiro pão do céu veio para nos nutrir e a fim de frutificarmos para Deus. Quantos aqui quer frutificar em todas as áreas da sua vida? Amém? Você sabe, a verdadeira frutificação vem quando você está nutrido do pão que desceu do céu. Quando você, sabe, se alimenta do Senhor, sabe, igual hoje aqui nesta manhã, você está se alimentando do Senhor. Tem um pão que está sendo te servido para você, tem um pão que está sendo colocado à mesa e você está se alimentando desse pão. Aí sabe o que acontece? Você está sendo nutrido para frutificar em diversas áreas da sua vida. E quanto mais você reconhece que necessita do pão que caiu do céu, do pão que veio do céu, e você se alimenta por ele, igual o Senhor Jesus mesmo falou, olha, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quanto mais você se alimenta de Cristo, meu irmão, quanto mais você se alimenta de Cristo, mais você tem revelação, mais você tem disposição para frutificar em todas as áreas da sua vida. É igual o apóstolo Pedro falou, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quantos aqui necessitam de mais graça e paz na sua vida? Mas o versículo continua, graça e paz vos sejam multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanto mais você tem revelação de Cristo, quanto mais você se alimenta do pão que desceu do céu, sabe o que acontece? Mais graça se multiplica na sua vida, mais a paz de Deus se multiplica na sua vida. Por isso que quando você chega a um ambiente como esse, a um culto, ou quando você vai à sua célula, você por muitas vezes chega lá cansado, abatido, atribulado, mas a maneira que você sai revigorado, você sai cheio de paz, você sai cheio de ânimo e vitalidade para frutificar nas áreas que você precisa. Amém, irmãos? Por isso que, é igual eu costumo falar para os irmãos, o caminhar cristão é simples. Reconheça todos os dias que você necessita de Cristo. Aplique Cristo em todas as áreas da sua vida. Aquilo que, uma das coisas que, quando eu caminhava num discipulado do pastor Thales, né? Mesmo no tempo ali, quando ele era discipulador e eu líder, ele sempre nos ensinava algo. Eu falei, irmãos, a gente precisa ser cristocêntrico. Cristo precisa ser o centro em todas as áreas da minha vida. Porque se Cristo for o centro da sua família, se Cristo for o centro da sua célula, se Cristo for o centro do seu trabalho, se Cristo for o centro da sua escola, se você colocar Cristo no centro de toda a sua vida, vai inevitavelmente acontecer isso que eu estou te falando, vai acontecer frutificação. Amém, irmãos? Quantos aqui necessitam frutificar? Então coloque Cristo, alimente-se de Cristo. A profecia diz claramente que aquele bebê na manjedoura não surgiu ali, mas já existia desde os dias da eternidade. Ele é Deus, é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Essa profecia diz qual seria a cidade, Belém. E eu não sei se você sabe, Belém é um lugar que fica afastado, Belém é um lugar improvável. Cristo veio de um lugar, de uma cidade improvável, e dentro dessa cidade nasceu em um lugar improvável, que foi na manjedoura. Da mesma maneira, meu irmão, se você acha que você é improvável, saiba de uma coisa, Deus tem algo com você. Se você acha, nossa, eu tenho muitas limitações, eu sou improvável demais, acredite, você está na mira de Deus. Deus vai fazer proezas e grandes coisas através da sua vida nessa terra. Amém? Mas nada diz a respeito do lugar exato. Para entendermos isso, temos de ver outra profecia que fica em Miqueias também, onde que diz lá em Miqueias, capítulo 4, verso 8. Miqueias, capítulo 4, verso 8. Diz o seguinte: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Você sabe, a torre do rebanho é um lugar específico que em hebraico chama Migdal Eder. Primeiro, ficamos sabendo que ele nasceria em Belém. Agora descobrimos que ele deveria nascer em num lugar chamado Torre de Rebanho, Migdal Eder. E essa Migdal Eder é torre de vigia em hebraico. Algumas vezes essas torres eram usadas para vigias contra ataques de inimigo, mas outras vezes era usada por pastores para vigiar as ovelhas de ataques de rebanhos, ou melhor, de ataques de lobos e roubadores de ovelhas. É igual ainda agora nesse episódio que a gente estava assistindo, você percebeu que estava de noite, mas os pastores não estavam dormindo, eles estavam acordados, estavam fazendo o quê? Estavam vigiando as suas ovelhas.
Esse era o lugar. E é interessante também porque Éden em hebraico significa rebanho. Mas como sabemos, pastor, que a torre de rebanho ficava em Belém? Ela é mencionada 2 vezes na Bíblia. E uma menção está em Gênesis, quando Raquel, a esposa de Jacó, morreu e foi enterrada em Belém. Agora você vai compreender melhor. Gênesis capítulo 35, verso 19. Vamos ler aqui. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éden. Torre de Éden é precisamente a torre do rebanho. Só que aqui os tradutores mantiveram um nome em hebraico, e assim descobrimos que ela fica em Belém. É interessante porque um historiador judeu chamado Alfred Edeshen explica como eram os costumes judaicos na época de Jesus. Ele diz que havia um local em Belém, chamado Migdal Éden, que é justamente esse do qual estamos lendo, e esse é o lugar onde todas as ovelhas que seriam sacrificadas no templo eram criadas. As ovelhas nasciam e cresciam ali como um único propósito, de serem sacrificadas no templo. Porque eu não sei se você sabe, todos os animais que iriam ser sacrifício de pecados, eles tinham que ser sem defeitos. Eles tinham que ser sem defeitos e limpos. E aí o que acontece? Esse historiador, né, esse estudioso judeu aqui, Alfred, ele fala que esse local, né, de Belém, Migdal Éden, era o lugar onde as ovelhas eram criadas, eram nutridas, ovelha já destinada ao sacrifício. E é justamente o lugar onde o Messias, onde o nosso Salvador nasceu. E é interessante como, sabe, a história tudo é ligada. Tudo é ligada, porque sabe, irmão, se a gente for a fundo nas histórias, você vai ver que tudo aponta para Cristo, que Cristo é o Salvador, e todas as histórias, sabe, é bem unida, é bem conectada. E é interessante também, onde os sacerdotes diziam, onde que os sacerdotes traziam as ovelhas para darem a luz na torre do rebanho. E uma vez que o cordeiro nascia, ele era envolto em panos para impedir que tivesse qualquer ferimento, e assim fosse desqualificado para o sacrifício. Então eles o colocavam numa manjedoura. O Senhor Jesus foi perfeito cumprimento da profecia. Quando o anjo disse aos pastores que encontraria o bebê envolto em faixas deitado numa manjedoura, imediatamente aqueles pastores já sabiam o local. Por isso que os anjos, quando apareceram, ele não precisou falar, olha, vai estar lá na manjedoura de Belém, vai lá estar na manjedoura de Belém, no lugar chamado Migdal Éden. Não, os anjos não precisou falar o local exato. Por quê? Porque só em falar que era em Belém, você sabe, irmãos, os pastores já sabiam automaticamente onde era, porque eles se lembravam dessa profecia aqui de Miqueias. Eles sabiam que o Messias iria vir. Eles sabiam que o Messias iria vir. E quando eles falaram para os pastores imediatamente correu para lá. Então, irmãos, você sabe, é porque a nossa visão, a nossa mente, a nossa fé, acaba que, por esse mundo natural, se torna muito limitada. Mas se a gente exercitar a nossa fé, meu irmão, a gente vai perceber quão brilhante é a palavra de Deus, e quão perfeito as coisas se conectam e se encaixam. E se a gente for mais a fundo ainda, você vai ficar deslumbrado em cada revelação da palavra de Deus, vai ficar deslumbrado em cada, sabe, revelação que o Espírito vai nos concedendo a cada leitura da palavra de Deus, amém, irmãos? E, finalmente, o verdadeiro sacrifício, do qual todos os cordeiros do passado era apenas uma imagem, havia agora nascido em Migdal Éden, a torre do rebanho, Jesus, o menino que nasceu para dar salvação ao mundo. Esse menino do qual celebramos o nascimento dele ontem à noite e hoje, que é o dia exato, amém, irmãos? Hoje é o dia que se celebra. Eu não sei se você sabe, né, mas assim, segundo os teólogos, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, essa data 25 de dezembro não é precisamente o dia do nascimento de Cristo, mas como se já se impregnou em todo mundo, aí a data ficou, o nascimento de Cristo, 25 de dezembro, onde o mundo inteiro para celebrar o nascimento de Cristo, amém?
e assim como o pastor nos ensina, sempre quando vai chegando próximo dessa data, que é um momento tão precioso, tão bom, porque nenhum momento do ano é tão propício para o coração das pessoas estarem aberto para ouvir a respeito do Messias, para ouvir a respeito do Salvador, porque é o dia dele. Até o ateu que não crê, né, e inevitavelmente, apesar que o feriado hoje caiu no domingo, mas é o dia que ele não vai trabalhar, é o dia que ele tem descanso, é o dia que a família dele se reúne para celebrar o nascimento de Cristo, o Natal. Então, seja, o mundo inteiro para, e porque o mundo inteiro para, é propício para alguém se levantar e proclamar e falar a respeito do Messias. Amém, irmãos? E falando hoje, né, que é o último domingo do ano, né, do mês de dezembro, hoje nós temos o nosso culto da esperança. É um culto propício, sabe, da gente convidar as pessoas, da gente convidar os familiares para vir. Amém, irmãos? Então, você que veio hoje de manhã, eu quero te deixar um desafio, de você vir à noite e trazer um visitante. Amém? Para ele ouvir essa mesma mensagem e no final ele responder a um apelo e falar: você crê nesse Messias? Há salvação para você, há uma nova história para você, há uma nova vida para você. Amém, irmãos? Porém, eu quero falar agora do segundo sinal, o sinal da Virgem. Fala assim comigo: o sinal da Virgem. Quando Adão caiu, o pecado contaminou o seu sangue e dessa forma foi passado aos seus descendentes. Consequentemente, por causa do pecado de Adão, todo homem nasce com pecado no seu sangue. Lá em Romanos capítulo 5, vai falar, abre aí a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando a Bíblia fala que todos pecaram, esse todos está incluído em Adão. Quando Adão pecou, ele simbolizava o todos, até aqueles que ainda iriam vir. Nós precisávamos de um. Consequentemente, por causa do pecado de Adão, todo homem nasce com pecado em seu sangue. E por causa disso, nós precisávamos de um Salvador. Mas não tínhamos como nos salvar de nós mesmos, porque todo homem nasce com o sangue contaminado pelo pecado. Dessa forma, todo homem nasce escravo. E como o escravo não tem o poder de se libertar, e como o escravo não tem o poder dele mesmo ser o seu libertador, ele precisa que alguém o liberte. E no meu caso e no seu caso, esse libertador se chama Jesus. Amém? Não importa quão boa uma pessoa seja, o pecado está no seu sangue. O Salvador precisa ter o sangue sem pecado, para poder pagar o preço da nossa libertação. Isso nos introduz no segundo sinal, e esse sinal nós podemos ver lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Esse sinal foi profetizado pelo profeta Isaías. Olha só: portanto, o Senhor mesmo vos dará um, o que é que está escrito aí? Um sinal. E que sinal é esse, pastor? O sinal é: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse sinal foi dado pelo próprio Deus. A virgem iria conceber. É um sinal extraordinário, porque todos nós sabemos que se trata de uma impossibilidade, mas existe uma explicação científica para que o Senhor Jesus deveria nascer de uma virgem. Em 1900, um médico judeu chamado Cal descobriu os tipos sanguíneos. Ele postulou que existem quatro tipos de sangue: o primeiro A, segundo B, terceiro AB e o quarto O. Até então, muitas pessoas morriam depois de fazerem transfusão, porque não sabiam que certos tipos de sangue não podia se misturar. O tipo sanguíneo AB é chamado receptor universal, porque ele pode se conectar com os outros tipos de sangue. E o tipo O é o chamado doador universal, porque também ele pode doar para outros tipos de sangue, mas porém ele não pode receber dos outros tipos de sangue. Essa descoberta extraordinária aconteceu há pouco mais de 100 anos, mas a Bíblia já falava da vida do sangue 3.500 anos atrás. Lá em Levítico, capítulo 17, verso 14, diz o seguinte: portanto, a vida de toda a carne é o sangue. Por isso,
tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Sabe, irmãos, certa vez eu estava conversando com um ateu. Na verdade eu trabalhava com ele, né? Foi o penúltimo laboratório que eu estava prestando serviço antes de eu abrir o meu. E tinha um ateu lá, ele era cristão, depois se tornou ateu, olha que coisa. Ateu não, né? À toa. Mas olha só, ele falava o seguinte, eu falo: olha, a Bíblia, eu creio em Deus, mas eu não creio na Bíblia. Eu falei: mesmo porque você crê em Deus e não crê na Bíblia? Ele falou: não, porque tem algumas histórias que não se conectam. Um exemplo, o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício feito por mãos humanas. E Jesus o que era? Jesus, ele era humano. E como é que Deus iria aceitar o sacrifício de Jesus? Aí eu falei para ele exatamente o que eu vou te falar agora, que é justamente o sinal da Virgem, que é justamente esse sinal do qual é uma coisa impossível de acontecer, de uma virgem conceber e dar à luz. E é interessante que uma vez eu conversando com a minha esposa, ela também não sabia disso. Aí eu falei para ela, falei: é mesmo? Então quer dizer que isso acontece comigo e com as minhas filhas? Eu falei: acontece com você e com as meninas. Porque o que é que acontece, meus irmãos? Jesus não carregou o sangue de Maria. Nenhum de nós carregamos o sangue da nossa mãe. O cordão umbilical, do qual liga o bebê com o ventre materno, é um bebê que serve para trazer os nutrientes para a criança e tirar, né, ali o que não serve. Esse é o cordão umbilical. Mas quando a criança, ela não nasce com o tipo sanguíneo da mãe. Ao ponto que você não ouve história dizer: a mãe vai fazer o exame do DNA para saber se o bebê é dela. Não, mas isso se faz com o pai. Também existem histórias da qual a mãe era portadora do vírus HIV, e a criança que nascia da mãe não tinha esse vírus. E o vírus, uma das formas de se transmitir é pelo sangue. Quantos já ouviu histórias como essa? Pois é, mas por que a criança pode nascer sem o vírus e a mãe continha o vírus? Porque o bebê, quando nasce, ele não leva o tipo sanguíneo da mãe. E aí o que acontece? Como José não tinha coabitado com Maria ainda, por isso que ela era virgem, é um maior milagre, uma coisa impossível de acontecer que essa terra já viu. Justamente por quê? Porque Jesus tinha que ser 100% homem, mas ao mesmo tempo Jesus tinha que ser 100% Deus. E aí eu comecei a falar para ele, eu falei: mas tem uma coisa que você não percebe. Ele o quê? Eu virei para ele e falei: pois é, mas Jesus, ele não carregava o sangue de Maria. Se você for estudar, você vai perceber, se você for estudar, né, biologia, você vai perceber que a criança, que eu e você não carregamos o tipo de sangue da nossa mãe, só apenas do nosso pai. E como José não tinha coabitado com Maria, Jesus pôde nascer 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Por isso que o pai pôde aceitar o sacrifício de Jesus. Por isso que, meu irmão, Jesus foi o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus, por isso que quando João Batista olhou para Jesus, João Batista exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque não acharam pecado em Jesus. Jesus é o Cordeiro perfeito, e esse é o sinal da Virgem, é o sinal de uma mulher que trouxe à luz ao mundo um Salvador, do qual ela apenas foi o canal. E é interessante que quando o anjo apareceu para Maria, falou: alegra-te muito, favorecida, alegra-te muito, favorecida, porque de você vai sair o Salvador do mundo. E hoje eu posso falar para você, meu irmão, alegre-se que você é favorecido, porque hoje o Salvador do mundo, onde é que ele reside? Em mim e em você. Nós somos a justiça de Deus na terra. Meu irmão, nós não somos qualquer tipo de pessoa, por isso que nós precisamos mais que nunca ter revelação de quem nós somos. Mais que nunca ter revelação de quem nós somos. E pelo fato de você ser um videiriano raiz, amém? Mais uma vez eu te afirmo, você é privilegiado, porque aqui semana após semana você aprende a se comportar como tal. A maneira como eu tenho exortado minhas filhas quando ela faz algo que não deve, eu viro para ela e falo: olha, você não é princesa? Aí ela vira e fala: eu sou princesa. Eu falo: pois é, mas princesa não se comporta assim, porque você é princesa, você não pode fazer isso. Quando ela emburra, que ela sai correndo e dá os piti dela, eu viro para ela e falo: mas você não é princesa? Ela sou. Eu falei: pois é, princesa não faz isso. E porque você é princesa, você não vai fazer mais isso, está certo? Ela está certo. Então, ou seja,
Porque nós somos videira, até os nossos filhos nós aprendemos a exortar corretamente. Nós exortamos afirmando a identidade. Nós exortamos afirmando a identidade. E domingo após domingo, célula após célula, o que é que nós fazemos na vida da nossa igreja? Reafirmamos a identidade de quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos justiça de Deus na terra. Por isso que, meu irmão, no dia de hoje, essa data tão comemorativa pelo mundo, às vezes as pessoas, igual um texto que o pastor compartilhou nos grupos, às vezes as pessoas sem perceber, ao dar presente, ao parar para celebrar, sem ter a revelação devida, não sabe que eles estão ajudando a proclamar a mensagem. O Salvador veio, mas além dele vir, ele morreu, foi o único ser que nasceu destinado à morte, para morrer, ressuscitar e trazer a esperança ao povo da terra. Aqueles que nasceram e deveriam ser imagem e semelhança de Deus, nasceu para trazer uma novidade de vida e uma esperança para todos nós. Amém, meus irmãos? E aqui eu quero concluir te falando o seguinte: na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue sem pecado, todos os nossos pecados foram perdoados. Não existe pecado tão grande, nem tão sujo que ele não possa purificar. Não há principado nem potestade que o sangue não possa derrubar. O sangue de Jesus é a coisa mais poderosa do universo. Então, meu irmão, mais que nunca, não apenas para a nossa salvação, mas todos os dias, nós necessitamos desse Cordeiro. Nós necessitamos do Senhor Jesus. Nós necessitamos do nosso Salvador. E esse é o sinal do Natal. É o sinal de que uma criança veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, num lugar improvável, para nos trazer vida. Foi um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, que nasceu de uma virgem, para nos trazer salvação. Amém? Eu quero, por um instante, já está preparado a apresentação das crianças? Tá pronto? Eu quero por um instante orar com você, quero te convidar para você ficar de pé. Eu quero, na verdade, hoje, irmão, fazer uma oração com você no final dessa palavra. Uma oração do qual eu vou chamar a oração da gratidão. Eu quero orar agradecendo a Deus pela revelação que nós temos a respeito do Natal. Quero orar agradecendo a Deus pela revelação de sermos quem somos, de sermos justiça de Deus na terra. Amém, irmãos? Porque eu não sei se você percebe, mas a mensagem do Natal surtiu efeito na minha e na sua vida. Amém? Então fecha seus olhos por um instante. Meu Pai, em nome de Jesus, nós somos aqueles dos quais é o fruto do teu penoso trabalho. Nós somos daqueles do qual o Senhor pode se gloriar e dizer: valeu a pena o Senhor ter se tornado homem, nascer de uma virgem, numa manjedoura, viver em função da morte, em viver em função do propósito, em viver em função, de um dom exclusivo do qual Deus tinha destinado o Senhor Jesus a viver. Ó Pai, nós somos os teus frutos, nós somos hoje filhos do Senhor, nós somos a tua justiça. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor continua fazendo. Ó Pai, eu te peço que em nome de Jesus, essa mensagem, ó Deus, possa sim vir provocar salvação por toda a terra. Assim como nós hoje cremos no sacrifício de Cristo, toda a terra venha crer e toda a terra venha se prostrar e confessar que o Senhor é o Salvador de todo mundo. O Senhor é o verdadeiro Salvador e o único que o mundo inteiro precisa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode se assentar, vai ter uma apresentação agora.
Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antecipado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia nessa manhã aqui? Amém? Que bênção.
Vocês estão recebendo agora, né? As crianças estão entregando, amém? Uma lembrança aí da nossa igreja para você, para lembrar você mais uma vez que o Senhor Jesus é a razão, amém? De todas as coisas, amém? Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, amém? Por isso, você que está nos acompanhando pela internet, né, se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, você pode fazer isso nesse instante, né, orando junto conosco. Eu não sei se tem algum visitante hoje também aqui pela manhã, e não sei se ele já entregou a vida ao Senhor Jesus, já fez uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, já? Como é que é? Renovar a aliança. Então vem aqui na frente, deixa eu orar por você, amém? Vamos agradecer ao Senhor, amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Como é que é o nome do senhor? Evandro, aleluia. Pastor Thales, fica junto com ele. Amém? Cabrobró, que bênção. Amém? Seja muito... Deus abençoe. Teve um princípio de AVC. Entendi. Deus está fazendo a obra. O senhor então o senhor quer renovar a sua entrega ao Senhor Jesus? Estava afastado, mas agora está. Amém. 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 É o cuidado de Deus, né? Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estava ouvindo aqui o testemunho do senhor Evandro. Ele teve um princípio de AVC e ele de Cabrobró, né? Terra da Cebola. Então, tem um irmão lá em Goiânia, eu estou lembrando, que eu acho que ele é de lá, o José Henrique, não é? Um irmão, assim, lá de Goiânia, né? Um irmão que mora lá em Goiânia, né? Ele é daqui, né? É, o José Henrique, não é? O irmão que foi discipulador dos jovens, ele caminhou comigo lá em Goiânia, sério. Dessa cidade, da cidade do Senhor. Irmãos, e o senhor Evandro aqui, ele teve um princípio de AVC, né? A prefeitura pagou para ele, né, passar alguns dias aqui para ser tratado, né? Está aqui numa pousada aqui próxima. E ele disse que de manhã acordou e deu um desejo no coração, ele ficou procurando, né, algum lugar, alguma igreja, para poder ouvir a palavra, né? E aprove o Senhor que ele nos encontrou, achou, estava aqui por perto, viu. Tá vendo? O barulho dos irmãos do louvor aí ensaiando, tá vendo? Já chamou, já, amém. E o senhor Evandro, ele está falando que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, né? E ele acredita que o Senhor permitiu uma série de circunstâncias para tudo isso acontecer e chegar aqui nesse ponto dele renovar a minha aliança dele com o Senhor, amém? Para declarar que em nome de Jesus não está mais afastado, mas está reaproximado pela graça do Senhor, amém? Por isso, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Então, coloca a mão no coração, repete comigo uma oração, amém, senhor Evandro. E você que também está acompanhando pela internet, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, repita logo após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque Tu és o meu Salvador. Celebramos hoje o nascimento, a vinda do Senhor, e o Senhor nasceu para morrer no meu lugar, pelos meus pecados, para que eu fosse para sempre perdoado. O Senhor se fez um filho do homem, para que eu pudesse ser feito um filho de Deus. Por isso, Senhor Jesus, eu confesso a Ti como único e suficiente Salvador
da minha vida. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. E porque agora eu posso chamar aquele que eu só chamava de Deus, agora eu posso chamá-lo de Pai, o meu Pai. Amém, senhor Evandro? Amém? Deus abençoe a vida do senhor. Se você está próximo, conte conosco. Amém? O pastor Thales vai te acompanhar aqui. Amém? Faz parte daqui agora já. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos nossa reunião. Deixa eu orar por você. Orar mais uma vez também por você que está nos acompanhando pela internet. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa renovar, ó Deus, esse entendimento, ó Pai, do Senhor que nasceu aqui nessa terra para nos trazer essa mensagem, para trazer poder a este evangelho, para fazer manifestar essa graça, esse favor que nós não merecíamos. Ó Pai, como já foi dito outrora, ó Deus, para um homem segundo o Teu coração, ó Deus, que teve um dia no mundo, ó Deus, em que nasceu alguém numa manjedoura que era maior do que o nosso mundo inteiro. Esse é o Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, renova no coração dos Teus filhos, ó Deus, o afeto dessa mensagem, o amor dessa mensagem, a bondade dessa mensagem, e especialmente a salvação que provoca essa mensagem, que nós possamos testemunhar nesses dias, nesse final de ano, de grande salvação através de todos aqueles que estão próximos de nós, por causa do Evangelho da Graça, que é celebrado nesse dia com a vinda do Filho de Deus a essa terra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ficar até o final. Então, a semana debaixo da graça, Senhor. E lembrando os irmãos que no sábado nós temos culto 21h30, tá bom? Aqui que é o culto da virada. E no domingo o culto é somente à noite, tá? Domingo de manhã, dia 1º de janeiro, não teremos culto, somente à noite, ok? E eu quero lembrar os irmãos também da sua inscrição para a confraternização. Só tem cerca de 80 vagas, tá? Então já está acabando, na verdade já. Acelera, porque não cabe mais ninguém. Deus abençoe os irmãos.